Fala galera, beleza? Estamos aí na área novamente com mais um vídeo e é um assunto de extrema importância, representa um perigo para as nossas economias, para o emprego do povo e dentre outras questões, que é o acordo de livre comércio entre União Europeia e Mercosul, né? Algo que vem sendo discutido aí há mais de 20 anos, a gente pode dizer assim, e sempre esbarrou em questões protecionistas por parte da União Europeia. Mas desde que houve o golpe aqui no Brasil, todos os mecanismos realizados para eleger o Macron na Argentina, enfim, essa guinada à direita que ocorreu aqui na América do Sul, no último período, propiciou que se acelerassem as discussões envolvendo esse acordo, que é lesivo ao Brasil, é lesivo à Argentina, é lesivo ao Paraguai, é lesivo ao Uruguai, né? É mais um passo dado para transformar nossos países em, eu não diria nem em colônias, mas em estados vassalos europeus, norte-americanos, enfim. A crise capitalista em escala global faz com que há uma necessidade maior de saque por parte das potências imperialistas contra os países mais atrasados. E aí eu discuti um pouco isso lá no vídeo do Nova União Europeia, vocês veem aí, eu falo muito sobre a questão da África, né? E não só a França, mas o próprio Estados Unidos, com a sua AFRICOM, que é o Comando África, né? Que está cada vez mais ocupando militarmente a África, o continente africano. Poderia citar a Djibouti, mas isso eu quero deixar para um vídeo específico, que eu quero falar sobre o novo colonialismo africano, que eu estou devendo, já falei umas 5 ou 6 vezes desse vídeo, mas é que eu quero fazer uma coisa decente, né? Não uma coisa meio nas mambembes das coisas. Não vai sair algo perfeito, porque se eu fosse fazer algo abordando tudo, né, isso envolveria aí vídeos de 30 minutos, 35 minutos, que é assunto para dar e vender, desde você discutir Uganda, o genocídio de Ruanda, o uso da Etiópia ali, até mesmo para avacalhar a Somália, a divisão que foi feita entre Sudão do Sul e Sudão do Norte, para minar, né, a influência chinesa, né, já que a maior parte do petróleo está no sul, aí foram lá e racharam o país, né? E até hoje aí o Sudão do Sul aí vive no mar de guerra, teve toda aquela treta lá de Darfur, né, que fica ao oeste, e é um pedaço riquíssimo ali em cobre e, se eu não me engano, em diamante também. Mas isso aí é para um outro vídeo, já estou desviando o foco, é um problema sério que eu tenho. Mas vamos tentar falar brevemente sobre esse acordo e como ele é lesivo, ele é um deboche, é um tapa na cara do povo, que isso vai representar não só o fim da nossa soberania em termos econômicos, você poder planejar a economia, ter um desenvolvimento industrial e etc., mesmo dentro de um plano reformista, como isso vai significar perda de emprego para milhões de pessoas nos nossos países, né? Não falo só pelo Brasil, mas falo pela Argentina, pelo Paraguai e pelo Uruguai. A gente já começa lembrando, né, que esse acordo, como eu não sei se eu já mencionei, ele é pior do que foi a ameaça da ALCA até 2003, se eu não me engano. A ALCA pretendia se fazer, era algo patrocinado pelos Estados Unidos, que era para ser uma grande área de livre comércio nas Américas. Seria um NAFTA estendido. E seria algo muito pró-Estados Unidos, os Estados Unidos se beneficiaria imensamente e os outros países entrariam com a bunda. Hoje você vê o NAFTA, e há uma pressão muito grande do povo mexicano para que esse acordo vá para o saco, pois não trouxe progresso nenhum para o México, ao contrário, serviu para precarizar ainda mais as relações de trabalho, já estão avançando aí, teve até toda uma guerra lá envolvendo a ameaça de privatização do ensino educacional, um monte de tretas lá no México. Só que esse acordo possui cláusulas piores que a que o ALCA propunha. E o mais engraçado é o seguinte, em 2004, salvo engano,
chegou-se próximo ali de um termo, do que a União Europeia estava disposta a ceder e o que o Mercosul estava disposto a colocar na mesa. E já era um negócio nível deboche, tanto é que não foi adiante. Esse acordo, em termos de cota de importação de carne por parte da União Europeia, dentre outros, é pior do que foi oferecido em 2004, 13 anos atrás. Então, seria basicamente um acordo onde você teria trocas desiguais. O Mercosul ele focaria em ter uma facilidade para exportar produtos primários, como por exemplo carne. Tanto é que um dos pleitos da Argentina é que a carne argentina represente 5% da comercialização na Europa. Isso aí a União Europeia não quer de jeito nenhum, pois isso iria de encontro a interesses de agricultores, de pecuaristas franceses, principalmente da Irlanda, porque há um subsídio muito forte, né? Então é um protecionismo deles. E biocombustíveis, né? Cana-de-açúcar, etanol e tudo mais. Ao passo que a União Europeia teria um mercado imenso aqui do Brasil, Argentina, com seus produtos industrializados. E quando a gente fala em produtos industrializados, não são só aqueles produtos de valor agregado maior, como automóveis, sondas, etc. Nós estamos falando, inclusive, em termos de vinhos, produtos de seara alimentícia, por exemplo, chocolate, etc. Tudo isso chegaria aqui com taxas menores, bem baixas de importação. Ou seja, você estaria dando um mercado imenso para eles. E tem um ponto interessante aí, porque trata-se de empresas da União Europeia. Então, por exemplo, você descentraliza a sua produção, que é o que acontece hoje. Você desloca a sua produção, sei lá, para o Vietnã. O salário no Vietnã é ínfimo, na Índia é ínfimo, Etiópia é ínfimo. Você vai, esse produto made in Vietnã, com uma etiqueta de uma marca francesa, por exemplo, chegaria aqui no Brasil com taxas baixíssimas. Quer dizer, isso quebra a indústria brasileira. Coloca numa situação muito complicada. Então, mostra a submissão, né? Como nós temos aqui uma burguesia colonizada, colonial, escravocrata, não tem ambição nenhuma. É um pessoal ultra atrasado que não está nem aí para isso. A Europa se beneficiaria largamente, isso não cabe nem muita discussão. Tanto é que recentemente foram celebrados acordos com o Japão e o Canadá, e as taxas que estão sendo negociadas nesse acordo são 3 vezes menores que o que foi celebrado com o Japão, por exemplo. E aí, outro benefício que a Europa teria, evidentemente, seria o acesso mais barato às matérias-primas e, como eu já mencionei, um mercado muito maior para os seus produtos, podendo tentar competir com os chineses, com os americanos, né? No mundo multipolar, que está se desenhando mais à frente, você teria lá a Rússia, China, os Estados Unidos e a União Europeia querendo se firmar nesse contexto. É importante a eles, né, ter uma presença forte aqui. Hoje em dia tem, mas ter o seu naco de dominação econômica. É nesse sentido que eu falo, né, como a Europa hoje tem na África. Mas como eu vou detalhar isso em outro vídeo, fica só por aí. Eu já mencionei, né, redução de tarifas para produtos da União Europeia. E tem algumas coisas aqui que são bem mais complicadas, né? A gente pode citar, por exemplo, o acordo sobre comércio eletrônico. Então, por exemplo, sites, pelo que eu entendi disso aí, né, como eu disse, é tudo em sigilo, mas uma coisa ou outra foi vazando e as pessoas discutem, né, os analistas discutem.
seria, por exemplo, um site de vendas, sei lá, registrado na Inglaterra, perdão, Inglaterra não, Inglaterra está fora, na Itália, por exemplo, ele poderia exportar aqui para o Brasil, uma pessoa que compra um produto lá, como acontece com o Alibaba, com Banggood, esses sites chineses aí. E eles teriam ou isenção de taxas de importação ou valores reduzidos. É o que eu estou presumindo em cima disso aí. Então seria mais um baque na nossa indústria. Então, junte essa questão do comércio eletrônico com a redução de taxas, de tarifas, perdão, para os produtos da União Europeia, vai quebrar, por exemplo, a indústria de calçados aqui do Brasil, da Argentina. E no final do dia, o que isso vai representar? Perda de emprego, simples assim. E aí tem umas coisas mais complicadas que submete o nosso país totalmente, bota o Mercosul de 4 para a Europa, que é outra exigência deles, que é a igualdade de condições para que empresas, junto com empresas locais, em licitação e legislação, ou seja, em países que, por exemplo, aqui no Brasil em algumas áreas tem isso, se dá prioridade para uma empresa brasileira prestar um serviço para o Estado ou efetuar uma obra, isso acabaria. Você colocaria uma multinacional alemã, uma multinacional francesa, uma multinacional norueguesa, no mesmo patamar das empresas brasileiras. Então isso vai impactar no petróleo, vai impactar em obras de infraestrutura. É um mercado imenso, né? E aí você leva em consideração todos os últimos acontecimentos, toda a sabotagem feita à Venezuela dentro do Mercosul, a própria operação golpista Lava Jato, que quebrou o setor de energia, o setor naval, né? O setor de energia que eu falo é Petrobras, quebrou o setor naval, o submarino nuclear, os navios que o Brasil vinha construindo, né? Toda aquela tecnologia de exploração de petróleo, e você atacou essas empreiteiras, independentemente de serem bandidos. Todas as empresas capitalistas são bandidas no final do dia. Isso que, no final das contas, é isso. E aí eles querem colocar a mão nesse mercado. E também tem outro ponto, que é o acesso preferencial ao mercado de serviços. Então isso incluiria telecomunicações, serviços financeiros, os bancos, né? E aí isso coloca no nosso radar dois patrimônios valiosíssimos, fora os estaduais como o Banrisul, por exemplo, que são o Banco do Brasil e a Caixa Econômica. Você pega o Santander, por exemplo, ele está aqui no Brasil, é um banco forte, mas se eu não me engano ele é o 5º maior Banco do Brasil, né? Você tem o Banco do Brasil, você tem a Caixa, você tem o Itaú, você tem o Bradesco, depois vem o Santander. Então eles têm esse interesse, comércio, transporte. Então, esses governos neoliberais e submissos a interesses externos, sobretudo norte-americanos e europeus, o legado que eles vão deixar é de destruição total. E aí você já não vai ter mais condições de mudar uma posição dentro da divisão internacional do trabalho. É isso que esses caras de direita querem para o nosso país? Colocar bases norte-americanas aqui, da Amazônia, né? Entregar a Amazônia aí a preço de banana, fazer um acordo caracu, onde a gente só entra com, não precisa nem mencionar o que é. Tem até a reportagem aqui. Estava vendo que até o Collor estava tecendo algumas críticas a respeito disso numa audiência ontem, que era de escolha de embaixadores na Ásia.
E é um negócio perigoso. Isso ainda dá tempo de lutar contra isso, porque isso depende de aprovação por parte dos legislativos dos países envolvidos, né, dos 4 aqui do Mercosul. E tem que haver uma resistência contra esse acordo, que é um acordo lesivo, é um acordo absurdo, vergonhoso. E esse é o legado que a direita vai nos deixar, transformar o Brasil num estado vassalo dos Estados Unidos, da Alemanha, da França, China, em alguma medida, que a China ela visa o interesse econômico dela, eles não se metem em política de ninguém. Ó, você quer tá vendendo essa empresa aí, eu compro. Para os chineses a coisa funciona assim. E o Brasil indo pro buraco a cada dia. Então fica essa reflexão aí. O vídeo não ficou muito bom, eu estou com sono, mas é algo que não está sendo muito discutido aí na imprensa. É um perigo. É um verdadeiro perigo para o nosso país, nosso povo. Você vai submeter a nossa economia aos ditames europeus. Aos ditames norte-americanos já é assim, né? Mas também os europeus pegando o seu naco aqui na América do Sul. É complicado. Valeu, galera. Um abraço.